O ciclo menstrual é uma das coisas mais básicas que a gente tem dentro da ginecologia e a gente precisa entender muito bem ele para entender diversas outras patologias que a gente vai visitar mais para frente. Então hoje eu vou explicar para você detalhadamente como que funciona todo o ciclo menstrual. Para vocês que ainda não conhecem o canal aqui, hoje a gente está passando conteúdo sobre ginecologia, mas a gente faz conteúdo aqui sobre várias outras especialidades. Então, para você não ficar de fora, se inscreve no canal, deixa o seu like, que hoje a gente vai falar sobre o ciclo menstrual. Então, dentro do ciclo menstrual, a gente tem algumas coisas que eu vou passar aqui para vocês hoje, que é muito importante a gente prestar atenção para a gente compreender todo esse ciclo. Então, a gente vai estudar aqui um pouco sobre os hormônios da adenohipófise, os hormônios gonadais femininos, a descamação endometrial e as fases foliculares. Vocês vão entender isso muito bem aqui agora. Então, começando aqui, uma imagem aqui clássica, né, de um ciclo e a duração dele durante um mês. Esse ciclo aqui é um ciclo de 28 dias, mas lembrando que esse aqui é um ciclo clássico. Algumas mulheres pode ser que tenham um ciclo ou mais longo ou mais curto. E o que isso vai mudar? Nada, o ciclo vai ser o mesmo, porém os acontecimentos do ciclo vão acontecer ou de forma mais rápida ou de forma mais longa, né? Tem mulheres aí que podem chegar a ter um ciclo de 40 dias, por exemplo, outras mulheres podem ter um ciclo de 21 dias. Esse ciclo aqui que eu estou mostrando para vocês é um ciclo mais clássico, que é um ciclo de 28 dias. Inclusive as meninas que estão assistindo a gente aí, comenta aqui abaixo quantos dias que é o seu ciclo. Então aqui a gente pode ver o seguinte, nós temos aqui os 5 primeiros dias, que é o período menstrual, certo? Que estão representados aqui em vermelho, que são os 5 primeiros dias do ciclo. Depois a gente tem aqui do dia 6 ao dia 11, que são períodos inférteis. É óbvio que isso não é uma regra, pode ser que a mulher venha engravidar nesses dias, mas majoritariamente são dias inférteis. Depois a gente tem aqui no dia 14, vocês podem perceber aqui que está até em verde mais escuro, né? É o nosso dia de ovulação. O que quer dizer? No dia 14 do ciclo é o dia em que a mulher vai ovular. Quando ela ovula, é o período fértil dela, quer dizer que se o espermatozoide encontrar com esse óvulo, vai ter a fecundação, essa mulher vai vir a estar grávida. Só que a gente tem que levar em consideração uma coisa muito importante. O espermatozoide, ele pode sobreviver dentro da mulher por alguns dias, no caso 2 dias, sem que ele tenha feito a fecundação. Então a gente considera que do dia 12 até o dia 16, a gente está nesse período fértil ainda, porque pode ser que a mulher não tenha ovulado, mas que o espermatozoide está à espera. Ou pode ser que ela já tenha ovulado e o espermatozoide chegue e demore um tempo para fazer o encontro com o ovócito, certo? E depois do dia 16, começa a entrar em outro período que também já não é mais o período fértil, né? Vocês vão entender melhor agora na explicação aqui que eu vou trazer para vocês. Então a gente pode reparar aqui, ó, eu trouxe essa imagem, que é uma imagem muito importante. À primeira vista, ela parece ser uma imagem um pouco complexa, mas eu vou explicar isso aqui, vocês vão entender muito bem e vai ficar muito claro, e essa imagem vai ajudar muito vocês, beleza? O que eu preciso que vocês entendam aqui? Primeiro, aqui em cima a gente tem o ciclo ovariano. Isso aqui está acontecendo dentro dos ovários. Depois aqui a gente tem a temperatura, que não é tão relevante, mas eu vou falar um pouco sobre. Depois a gente tem aqui hormônios hipofisários, que são hormônios que vão influenciar muito no ciclo, tá bom? São hormônios que são secretados na hipófise, mais especificamente na adenohipófise, que vão influenciar diretamente nesse ciclo. Depois a gente tem aqui hormônios ovarianos. Esses hormônios aqui são secretados nos ovários, que também são muito importantes para esse ciclo. Depois a gente tem aqui o ciclo uterino. O que é esse ciclo uterino? Aqui está demonstrando como que está o útero durante o ciclo, tá bom? Então aqui está a representação da espessura do útero durante o ciclo. E aqui embaixo aqui, a gente tem uma demonstração mais ilustrativa com um desenho que vocês podem ver aqui, que aqui embaixo no ovário aqui tem uma bolinha amarela que representa aí o ovócito, né? E depois ele vai se deslocando. Mas enfim, entendendo isso, vocês vão conseguir compreender exatamente o que eu estou passando aqui para vocês. Então vamos lá. Primeira coisa que vai acontecer aqui, a gente vai ter uma estimulação da hipófise e secreção de LH e FSH. Então aqui na nossa hipófise, a gente vai ter
né, essa estimulação, e esses hormônios eles vão ser secretados aqui, ó. Vocês estão vendo aqui que tem um número aqui, 1, 4, 14, 28. São os dias do ciclo que eu expliquei para vocês aqui no slide anterior. Então aqui no dia 1 vai ter uma estimulação da hipófise e secreção de LH e FSH, tá bom? LH, hormônio luteinizante, FSH, hormônio folículo estimulante. Então esses hormônios aqui, eles vão ser secretados e eles vão agir lá nas gônadas. Eles vão fazer com que estradiol e progesterona sejam secretados, tá bom? Mas como que esse estradiol e essa progesterona vão ser secretados? Através do crescimento do folículo, que é aqui o nosso segundo tópico. Então, LH e FSH são secretados, vão lá para as gônadas. Eles vão agir dentro dos ovários nos folículos, certo? A gente pode ver aqui, ó, ciclo ovariano aqui em cima. A gente pode ver que esse folículo ele começa a crescer, tá vendo? Ó, tá pequenininho, aí começa a crescer, começa a crescer, começa a crescer. Por quê? Porque esses hormônios, eles dão sinais para que esse folículo seja desenvolvido. Quando esse folículo começa a se desenvolver, ele vai secretar estradiol e progesterona, produção de estrógeno pelo folículo. O estradiol também pode ser chamado de estrogênio, tá bom? Então, a gente pode ver aqui que o estrogênio, ou estradiol, é secretado em maior quantidade, bem maior quantidade, do que a progesterona. A progesterona fica bem baixa a sua quantidade, tá bom? Então, principalmente o estrogênio vai estar sendo secretado. E aí essa curva, ela vai aumentar, tá vendo? Tá aumentando, aumentando, aumentando. Por quê? Porque esse folículo está crescendo e está secretando o estradiol. Então, ele está crescendo aqui os níveis dele, entendeu? E aí o que acontece? Quando chega aqui no 14 dia, aqui, tem um pico de FSH e LH. Então aqui eles estavam sendo secretados, tá vendo? Está sendo secretado, aqui também. Quando chega aqui no 14º dia, tem um pico muito alto desses dois hormônios, principalmente do hormônio luteinizante, o LH. E quando tem esse pico, vocês podem ver aqui em cima no ciclo ovariano, que o que vai acontecer? O folículo ele vai liberar o ovócito. Então teve esse pico, o folículo libera o ovócito, certo? Então, vocês correlacionem tudo o que está acontecendo aqui. Então, LH e FSH foram secretados, estimularam o crescimento do folículo, o folículo foi lá e secretou estradiol, o estradiol começou a subir, chegou no 14º dia, que lembrem, é o dia em que a mulher vai ovular, deu um pico de LH e um pico de FSH e a ovulação aconteceu. O folículo aqui ele liberou o ovócito. Depois que isso acontece, o que vai acontecer? Vai acontecer a liberação do ovócito, como eu acabei de falar, e vai formar-se o corpo lúteo, como vocês podem ver aqui em amarelo aqui em cima. Forma-se o corpo lúteo. O que vai acontecer com isso? Esse corpo lúteo ele vai começar a fazer uma produção também de progesterona e estrogênio, assim como o folículo fazia. Só que invertendo a proporção, esse corpo lúteo ele vai produzir muito mais progesterona, vocês podem ver aqui, ó, dia 14, produz muita progesterona e médio estrógeno. Tá vendo? O estrógeno aqui, ele deu uma caída, depois ele voltou a subir, né? Por que ele caiu aqui? Porque a gente não tem mais o folículo. Porém, o corpo lúteo continua secretando ele está aumentando, tá vendo? Porém, secreta muito mais progesterona. A progesterona está crescendo, certo? E aí o que acontece? Essa progesterona que está crescendo muito, junto com o estrógeno, eles vão inibir o nosso FSH e o nosso LH. Então, FSH e LH estava sendo muito secretado para estimular. Secretado. Eles foram lá e cumpriram o papel deles. Cresceram o folículo liberou o ovócito surgiu, virou corpo lúteo, certo? Agora, esse corpo lúteo começa a secretar muita progesterona e estrógeno. Esses hormônios vão fazer uma contrarregulação e vão bloquear no eixo hipotálamo hipofisário a secreção de FSH e LH, que quer dizer, as gônadas, né, a alta de progesterona e estradiol dá um sinal citoquímico lá para o nosso hipotálamo, para a nossa hipófise.
não precisa produzir mais FSH e LH por enquanto, tá bom? Então ele para de produzir e a progesterona e estradiol está em alta, está super alto, certo? E aí o que acontece? Esse corpo lúteo, ele começa a regredir. Ele vai regredindo, 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 como vocês podem ver aqui, ó. Tá desse tamanho, começa a regredir, vai ficando cada vez menor. Quando ele começa a regredir, como é ele que secreta, né, que produz a progesterona e o estrógeno, a progesterona e o estrógeno também vão regredir, tá vendo? Conforme ele vai ficando menor aqui, ó, eles vão regredindo também, ó. Tá caindo a progesterona, tá caindo o estrógeno. Os dois estão diminuindo e estão chegando aqui no dia 28, que é o final do ciclo. E aí o que acontece? É chegada de uma nova menstruação. Por quê? O estrógeno ou estradiol, desde o início aqui do ciclo, né, ele vem aumentando bastante aqui, depois ele dá uma caída, mas ele continua aumentando depois. Esse estradiol, ele vai preparar o útero para uma nidação, que é quando a gente tem a fecundação, né, e vem na parede do útero e se adere à parede do útero esse embrião, chama-se nidação. Que aí todos esses vasos, essa parede grossa do endométrio, que está cheia de vasos, cheia de nutriente, vai alimentar esse embrião para que ele se desenvolva. Como não houve um embrião, como não houve fecundação, o corpo lúteo foi reduzindo e não houve nenhuma fecundação, o que o endométrio entende? Que toda essa preparação que ele fez não vai ser necessária agora. Então o que acontece? Ele descama e vem uma nova menstruação. E aí a gente tem a progesterona, a baixa de estrogênio, e o que isso vai acontecer? Vai fazer de novo uma regulação entre o eixo hipotálamo hipofisário e vai estimular a secreção do FSH e do LH pela hipófise. E aí a gente começa todo o ciclo novamente. Começa aqui do dia 1 novamente, certo? Pessoal, então é isso que eu tinha para passar para vocês. Esse é o básico assim do ciclo menstrual. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, vocês podem deixar aqui no comentário, tá bom? Se inscrevam no canal para não perderem os próximos vídeos. O próximo vídeo que eu vou trazer aqui para vocês vai ser sobre contraceptivos, fármacos e cirúrgicos, tá bom? É muito importante vocês terem essa base dessa aula aqui para vocês entenderem a próxima aula. Então é isso aí. Qualquer coisa que vocês precisarem, só mandar nos comentários e até mais.